Estamos iniciando mais um programa Nossos Pesquisadores. O entrevistado de hoje é o professor Herbert Alexandre João. Professor, conte um pouco da sua área acadêmica. Bom, vou começar bem lá de trás, né? Quando eu era jovem, eu tinha alguns interesses, como todo jovem hoje em dia, que acessa o YouTube, né, Facebook. Na época, os interesses eram um pouco distintos, né? A gente jogava bola na rua e, basicamente, na TV, já que não tinha internet, tinha os programas que me motivavam, como o Mundo de Beakman, X-Tudo, alguns programas que eram apresentados na TV Cultura. E eu sempre fui muito curioso, e eu diria que um paralelo a esses programas, né, que seriam entretenimento a partir da ciência, hoje seriam canais no YouTube como o Manual do Mundo, entre outros, né? E sempre gostei disso, mas não era um aluno que gostava de estudar em si. Eu gostava de algumas matérias como todo mundo, né? É muito importante falar isso, por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham, ele é professor, ele ama estudar. Não, a gente gosta de alguns tópicos, de outros não. E por eu ir bem nas disciplinas da escola na área de exatas, principalmente matemática e física, eu acabei optando, na época, por prestar um vestibular em várias universidades, Universidade Federal, a USP, e fui aprovado no curso de matemática. E aí foi o meu primeiro passo, né, para entrar na carreira no ensino superior. Mas, quando eu ingressei, eu não me identifiquei com o curso. Eu achei que matemática era uma coisa, na verdade não era tudo o que eu imaginava. E eu acho que esse tipo de informação é muito importante, porque também é muito comum hoje em dia o jovem ter dificuldade na escolha profissional. À época, não tinha internet, como eu disse, já era um pouco mais difícil o acesso, mas hoje o que eu recomendo sempre é que o jovem procure a universidade, procure profissionais formados na área que ele pretende cursar e acesse a internet. Tem muitas informações, como grade curricular, que basicamente é a lista de todas as disciplinas que ele vai estudar durante o curso, porque não basta você pensar, vou ser um profissional na área X, e passar 4 anos estudando disciplinas que você não goste. O objetivo da escolha profissional é justamente aquela com a qual você se identifica mais, que te faz feliz. E eu percebi que eu não me identificava tanto com a matemática, e sim muito mais com a física, porque eu gostava também de experimentos e tinha essas curiosidades. Então eu evadi do curso de matemática e fui para o Instituto de Física, onde eu estou até hoje, mas aí eu tinha 2 cursos para eu escolher. O curso de bacharelado em Física, que é um curso que visa a formação principalmente do pesquisador. Ele te dá a possibilidade de ir ao mercado de trabalho como um físico ou permanecer na área acadêmica, né? Fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, se tornar um pesquisador num centro acadêmico, como uma Embrapa ou uma universidade, por exemplo, como a USP. E o outro curso era a licenciatura. No caso aqui, a licenciatura em Ciências Exatas, que é uma licenciatura interdisciplinar. Ela tem na sua grade disciplinas de biologia, de física, de química, de matemática. E ela visa formar um profissional para a área de educação. Aí eu pensei, bom, eu me identifico muito com a área de educação, quer eu vire professor, né, me torne um professor, ou não, trabalhe com outros aspectos na área de educação, né, como formação continuada de professores, ou editoras, que são muitas as possibilidades. E eu optei, então, pelo curso de licenciatura, que me fez muito feliz. Eu passei 4 anos aqui no Instituto com muitos amigos estudando. Alguns optaram ao final do curso por serem matemáticos, outros químicos, e eu optei por ser físico. E logo, no decorrer do curso, eu também procurei me inserir no mercado de trabalho, fazer estágios, procurar escolas para começar como monitor, dar aulas, né? E aí
tanto em escolas quanto aulas particulares, quando terminei o curso, já estava empregado em algumas escolas, dava aula de física para o ensino médio e também fui aprovado no concurso público como professor efetivo na rede pública estadual. Então, eu fui professor de uma escola em Bonfim, paulista, ao lado de Ribeirão Preto, e que também me trouxe muita felicidade. Eu aprendi muito. Então, profissionalmente, a graduação ela não te torna um profissional pronto. Você aprende na prática, no cotidiano. Eu aprendi muito dando aula, né? Então, como professor, na prática você aprende, né? Você coloca em prática aquilo que você viu na universidade e você pode entender melhor como colocar aquilo em prática, né? O que funciona melhor em cada situação. E logo no início, eu percebi que eu tinha algumas lacunas, né? Os alunos tinham dúvidas, eu comecei a ter dúvidas e eu senti falta da universidade quando a gente sai. Então, como aluno universitário, né, muitos que verem essa entrevista vão se identificar, a gente muitas vezes acessa pouco a biblioteca ou vai para estudar, e uma das coisas que me fez falta é acessar a biblioteca depois que eu terminei o curso. E isso é interessante porque me levou a procurar a pós-graduação. Então, eu ingressei no mestrado na Universidade Federal de São Carlos, o mestrado em ensino de física, para aprimorar a minha prática profissional. E isso foi muito bom, porque me levou a compreender melhor e, principalmente, acho que o mais produtivo é trocar ideias com outros amigos que estavam com a mesma necessidade, que são os colegas de curso. Esse mestrado me trouxe um fruto, né, que é a dissertação que hoje está disponível. Então, se tiver algum professor assistindo, essa dissertação eu escolhi trabalhar com o uso de metodologias ativas. Então, eu escrevi sobre oficinas e eu preparei alguns planos de aula. Então, o professor que quer ensinar alguns tópicos de física e quer ter algumas ideias, foi basicamente o que eu desenvolvi. E no decorrer desse processo, surgiu uma vaga na Universidade de São Paulo, onde eu estou até hoje como educador, e também atuando como professor na área de formação continuada de professores. Então, eu não deixo de fazer o que eu já fazia, só que agora trabalhando com os professores, né? E isso é muito interessante. Então, academicamente, essa minha rápida trajetória, né? Eu tenho uma pesquisa na área de doutorado que não está concluída ainda, mas já não é na área de ensino e sim educação, pela USP em São Paulo, mas que também não tem um cunho teórico, e sim algo pensando na prática, pensando na sala de aula, o que pode trazer de melhoria para a sala de aula. Então, basicamente, sempre foi esse o meu pensamento. De que maneira eu posso contribuir para a educação, já que eu me identifico tanto com isso, né? E com o ensino de física, especialmente. Professor, por que investir nos jovens hoje em dia? Bom, os jovens, com certeza, né, serão, isso é a única certeza que nós temos, os líderes, né, os profissionais de amanhã. Então, o jovem, ele precisa de uma formação completa, ele tem que aprender a exercer sua autonomia, a liderança. E, na verdade, o que nós pensamos o país e o futuro que nós temos, sem dúvida nenhuma, está na mão dos jovens. Então, uma educação adequada, de forma que ele se desperte para o interesse dele, tenha perspectiva de futuro, faça boas escolhas, exerça tolerância, saiba ouvir. Tudo isso é muito importante na educação, porque esse é o jovem que vai exercer a liderança amanhã. Então, isso é talvez um dos fatores mais importantes de investir nos jovens. E também, por que investir na educação dos professores, na formação deles? A formação de professores é fundamental porque, primeiro, como eu comentei na minha própria formação, quando eu fui para a escola, eu senti necessidade de ter mais, né, conhecer mais. Então, o professor, assim como a maioria dos profissionais, ele tem que estar sempre atualizado, tem que estar buscando sempre inovar, né, de alguma maneira na prática dele. Por quê?
Porque as gerações mudam, vêm novos jovens a cada dia, com novos interesses, e o professor precisa lidar com isso. E o professor, como mediador do processo ensino-aprendizagem, como um sujeito que vai ali dar a mão ao jovem e caminhar com ele para que ele ganhe essa autonomia, ele é um multiplicador. Então, quando você trabalha com um professor, muitas vezes, ele traz um aspecto, por exemplo, de formação que pode se refletir em 1000 alunos de imediato, que são as turmas que ele tem. Então, ele é um fator multiplicador e é o guia, né, do aluno. Ele é o sujeito no qual o aluno também tem que se inspirar. Professor, a educação pode mudar o mundo? Sem dúvida, né? Bom, exemplos são inúmeros. Através da educação, nós temos, por exemplo, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, com o desenvolvimento tecnológico, cura de doenças, materiais e equipamentos que tragam maior facilidade, né? E, consequentemente, também uma maior expectativa de vida. Aumentem a produção de alimentos no mundo. Então, a educação ela pode melhorar o mundo do ponto de vista desta qualidade de vida, da tecnologia, mas ela tem papel fundamental também na melhoria do mundo, conforme eu tinha dito em outras perguntas, que é da tolerância, do saber ouvir. Então, a educação ela transforma diariamente o mundo. Ela só não pode, ela sim transforma o mundo. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.